Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 150. Título: A Oração do Justo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso e todo anseio constitui também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo, está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, cariciando o filhotinho no imo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão nos recessos d'alma, pede explicações da divindade de maneira a educar os impulsos de fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda aqui, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte de seu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente, e a providência divina, através da natureza, vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e resposta que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas, de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao capítulo 7º da segunda parte de O Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corpórea. Veremos as questões 344 a 346.
É o último estudo online do ano, que, aliás, auxiliou bastante aos aprendizes da doutrina espírita. Passamos por sérias dificuldades nos anos 2020 e 2021, não é verdade? E o Jefa, em boa hora, introduziu em sua programação doutrinária estudos online. Então vamos ao subtítulo: União da Alma e do Corpo. Que o título é A Segunda Parte é o Retorno da Vida Corpórea. E esse é o subtítulo, a 344. Em que momento a alma se une ao corpo? É a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos orientadores. A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então escapa de seus lábios anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. O que entendemos? Entendemos, meus queridos irmãos, que a vida, desde a concepção, a fecundação, a vida, mas só há a união completa no momento do nascimento. Desde a concepção, o espírito se liga ao corpo designado por um laço fluídico. André Luiz informa em detalhes sobre esse laço em um dos seus livros. Então, por um laço fluídico que cada vez, isto é, com o passar do tempo gestacional, vai se apertando, vai diminuindo, vamos dizer. Se ele tem 1 metro, exemplo, ele vai 80 centímetros, 70, durante o período de gestação, até chegar a 0. No que chega a 0, é a hora do nascimento. A criança vem ao mundo. Quando nasce a criança, ela não dá um grito, não chora, não é verdade? Sempre chora, então. Ela percebe que está no mundo dos vivos. Talvez, isso aí é o que eu penso também, que se assuste com tanta luminosidade, já que estava no conforto do útero da mãe. Ela estava na zona de conforto e, de repente, é expulsa da zona de conforto. Aí grita, aí chora, precisa até levar uma palmadinha, não é? Então, a fecundação ocorre quando o espermatozoide fertiliza o óvulo materno e o zigoto se fixa na parede uterina da mulher, iniciando assim, a partir daí, a absorção dos nutrientes de forma indireta com o concurso da mãe. Benfeitores orientadores informam que há uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade, então ligada ao feto. Há uma interpenetração, vamos repetir, de fluidos entre a gestante e a entidade, então ligada ao feto. O que é muito natural, ocasionando, por vezes, fenômenos sutilíssimos, como os chamados sinais de nascença. Não é? Então, é assim muito interessante essa parte toda da gestação. A 345, ele pergunta assim, Kardec: a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? É definitiva? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que está destinado? O espírito poderia renunciar?
A resposta: a união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo, mas com os laços que o prendem ao corpo são muito fracos, facilmente se desatam e podem ser desfeitos pela vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vinga. Então, a união é definitiva no sentido de que outro espírito não pode reivindicar aquele corpo, porque ele já tem dono. Quando o espírito tem méritos, ele pode até pedir para renascer com alguma anomalia, de acordo com as suas necessidades reencarnatórias. Por exemplo, ele pode pedir que o corpo tenha dificuldades em uma perna. Ele pode pedir para renascer sem os dedos das mãos. Ao invés de ele pode pedir para renascer sem uma vista, entende? Daí, outro espírito não pode substituir, porque já houve um acerto entre o espírito reencarnante e os orientadores espirituais. Mas sabemos que os laços que prendem ao corpo são frágeis por uma série de fatores alimentares, imperfeições da matéria, etc. Mas também que eles podem ser rompidos, sim, pela vontade do espírito, que recua diante da prova que escolheu. Então, ele escolheu uma prova, sim, de repente, renascer sem uma vista. Então, já chegando perto, ele, não, eu não quero, não. Como é que eu vou viver no mundo sem uma vista? Recua. E aí acontece que a criança não nasce. É o tal do aborto espontâneo, que também é uma prova para os pais. Continuando, Kardec, ele vai na 346, que pergunta assim: o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Resposta: escolhe outro. Kardec foi bem econômico, escolhe outro. Foi a resposta. Os espíritos que foram econômicos, escolhe outro. Compreende-se, então, que aquele corpo tinha limitações. O espírito se desliga do corpo físico em fase de gestação. Passa por um período de perturbação, mas é sempre amparado pelos orientadores espirituais, e logo que ele estiver apto para retornar à carne, ele toma um corpo. Toma novo corpo. Quase sempre, dizem os benfeitores amigos, ele vai ser gerado no mesmo vaso materno, se houver permissão de Deus. A 346A pergunta Kardec: qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? É tão triste, não é? A morte prematura. Mas qual é a utilidade? Resposta: imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Causa mais frequente. Então, crianças cuja vida não será viável constituem prova para os pais e para a constelação familiar. Quer um exemplo? Há natimortos que nunca tiveram um espírito designado nos seus corpos, nunca tiveram um espírito. Pelo pensamento da mãe, aquele magnetismo, ela vai gestando, ela engravida e vai gestando. Para aquele corpo
Para eles, nada devia ser cumprido, nada, não tem espírito ali. É pelos pais que a criança veio, mas não sobreviveu. Então, são coisas assim que acontecem que nós não sabemos a fundo. Ainda é muito cedo, a ciência ainda não descobriu tudo. Por quê, não é? Nós temos que orar e ter resignação. Meus queridos amigos, mais um ano que termina e outro que chega. E desejamos a todos um feliz ano novo. Um ano novo de saúde, de paz, de harmonia, de prosperidade. Que parece que esses 2 anos ficou todo mundo adormecido, não é? Terminamos com uma mensagem de Emmanuel que nos toca o coração, que ele diz assim: todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Isso serve para este ano que vai entrar. Reflete, pois, sobre o que fazes nesse ano. O que farás neste ano? O que vamos fazer neste ano? Não esqueças, não olvides que além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. E as nossas? Como estarão as nossas? As nossas amanhã igualmente falarão de nós. No mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada um de nós arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras. Meus queridos amigos, que Jesus nos abençoe e nos envolva com o seu amor.